Feliz ano novo para você, um ano de sucesso, de bastante trabalho. A gente estava conversando com o Henrique sobre essa preparação de início de ano, que normalmente é sofrida para os atletas, e você normalmente é o responsável por isso tudo, né? De botar os caras para suarem. Queria te perguntar como é que você se preparou nessas férias todas agora para exigir o máximo dessa preparação na pré-temporada dos atletas. Muito obrigado, feliz ano novo para vocês também, a todos os torcedores do Cruzeiro tão querido, né? A gente passou uma programação para os atletas. A gente pediu que na primeira semana eles tivessem uma folga e depois a gente dividiu em 3 etapas. Óbvio que por N motivos, 100% dessa programação não é cumprida, né? Então a gente percebe que os atletas têm que curtir realmente as férias, como todo mundo, mas ao mesmo tempo a gente entende que não pode zerar, porque a gente tem pouco tempo de preparação, né? Pensando no primeiro jogo agora contra o Guarani. Então, caso contrário, se esses atletas não fazem o mínimo, eles entram numa zona de sofrimento que poderia ser minimizada. Agora, Dudu, a gente sempre observa seus treinos e eles são muito diferentes. Assim, você sempre pilhando muitos jogadores, gritando muito com eles. Como que você definiria o seu perfil assim, para trabalhar com os atletas? Rapaz, você sabe que é interessante. Eu acho que eu não trabalho. Quando a gente gosta muito do que faz, como eu vejo vocês aqui, eu até brinco com vários de vocês, de uma forma geral, que eu falo assim, pô, é impossível. Ontem eu tinha essa informação à noite e de manhã você já tem a informação. Então, o que acontece? A gente, quando ama aquilo lá, não tem assim, não, agora eu não estou prestando atenção no meu trabalho. E o fato de trabalhar com aquilo que a gente gosta te consome, sabe? A cada dia tem um elemento novo, vocês vão prestar muita atenção num atleta, num outro. Então, é uma questão de paixão. Isso é questão de paixão. Dudu, você é um cara que está há muito tempo no futebol e, além de trabalhar com o corpo dos jogadores, a gente vê você atuando muito na mente dos atletas também. Na pré-eleção ali antes do jogo, você é um dos caras que puxa a palavra normalmente. Isso é um talento seu, uma liderança sua, além do seu trabalho natural? Sabe que a gente tem a clara consciência que a gente precisa estar ganhando mais no futebol do que empatando, do que perdendo, porque senão a gente não está trabalhando aqui. A gente não tem um emprego público ou que nos dê a garantia de falar que nós vamos trabalhar 20 anos aqui no Cruzeiro. Com isso, a gente também vai sentindo dos atletas o momento de competir. Tem situações que eles não têm a mesma motivação. Eles não gostam de futebol? Claro que gostam. Mas disputar uma final de uma Copa do Brasil é diferente de disputar uma partida que não tem o mesmo peso dessa final. Não significa uma falta de interesse ou desrespeito para com o adversário. Mas a gente sabe que tem pesos diferentes. E vocês sabem do que eu estou dizendo. Então, é muito comum um atleta chegar assim, eu vou fazer uma partida de 90 minutos. E a gente tenta mostrar para ele que aquela partida de 90 minutos, ela significa muito, muito. 3 pontos para o Cruzeiro é muito importante. Sabe por quê? Porque nós temos que ganhar sempre a próxima partida. Não dá para a gente... Olha, gente, a partida contra o Guarani não interessa e o clássico nos interessa. Quem disse? O Cruzeiro tem que estar ganhando sempre. Então, de uma forma geral, a gente tenta sempre lembrar o atleta que eles precisam competir contra um adversário e cooperar com seus companheiros. E lembrando o seguinte, se eu der espaço, você vai ocupar meu lugar. Isso é muito importante. Dudu, só para a gente fechar agora o momento X9. Já passaram a fase dos exames todos. Quem foi o cara que chegou mais um pouquinho acima do peso e o que chegou mais no shape? Pô, eu poderia acabar entregando um atleta. Você sabe que como equipe, né, a gente ganha junto e perde junto, não tenha dúvida. Óbvio que teve algumas alterações. Esse período aí, a gente perde massa muscular, perdendo massa muscular, a gente tem mais dificuldade em locomover o corpo, né? Ganha um pouquinho também de gordura, porque às vezes a gente toma uns refrigerantes a mais, suco com muito açúcar e assim vai. Vocês são bastante inteligentes também ainda. E então isso muda. Então o que a gente está fazendo é estruturando com a musculatura, é cuidando do movimento e agora no campo enfatizando os componentes de resistência. Então a gente vai dar um bloco de trabalho, nós vamos acompanhar pela frequência cardíaca, porque a gente quer que eles trabalhem acima de 85%, até 90%
dessa frequência cardíaca máxima e tendo uma recuperação, para durante todo o treino eles estarem num nível bom. Gradativamente a gente vai diminuindo o tempo de recuperação e assim a gente joga essa performance num nível mais elevado. Falou, ele não contou quem que era. A nossa equipe está unida. Dudu, 16 dias depois da reapresentação, né, já tem o primeiro jogo oficial. A gente costuma falar que a pré-temporada ela continua, ela vai até qual dia assim que dá para precisar em termos da preparação mesmo, quando que já vai estar todo mundo, agora é só a técnica com o Mano. A gente entende que a gente precisa, assim, no mínimo um mês de preparação. Por quê? É um atleta que ficou 30 dias parado e a gente tem que elevar esse nível de performance. Como? Melhorar a força, melhorar a agilidade, todos esses componentes. O que acontece é que o atleta ele tem uma facilidade em relação a nós que estamos, digamos, mais destreinados, que somos atletas de final de semana. Mas para que o atleta não sofra muito, a gente precisa de um tempo que a gente entende em torno de 4 semanas. Tá? Só que em 4 semanas existem os jogos. O que acontece é que esses atletas não têm condição de apresentar o seu melhor nesses primeiros jogos. E aquilo que o pessoal fala, ritmo de jogo, lembra o que é isso daí? Então, assim, o primeiro jogo tem uma característica, o segundo jogo, porque também envolve um entrosamento, não significa só correr. Tá? O futebol a gente tem que correr de uma forma coordenada com a bola para fazer mais gol que o adversário. É um negócio simples, né? Mas essa execução prática precisa de sincronia, precisa de tempo, precisa de repetição e nós temos atletas novos no elenco também. No início de 2018, alguns atletas estavam machucados, né? Dedé, o Sassá, o David chegou machucado. Até que ponto isso ajuda no trabalho dessa temporada, ter praticamente o elenco inteiro já nesse início de preparação? Olha, ajuda na continuidade, né? Você citou muito bem, nós tínhamos até vários atletas aí que eram uma incógnita, né? No recebimento dessa carga. Então, hoje a gente já conhece muito mais, sabe o que tem que fazer, e quando um atleta faz algo diferente, não significa que ele tem prioridade, ele tem benefícios, não. Na necessidade dele, ele está fazendo o seu melhor. Ontem, se vocês perceberem, os atletas correram no campo todo, com direções diferentes, mas o percentual da frequência cardíaca estava muito semelhante. Mesmo correndo em direções diferentes, fazendo distâncias diferentes, ritmos diferentes, a carga interna estava semelhante. Então, eu não posso fazer com que, entre aspas, vou pegar os nomes, tá? O Fábio acompanhe o Romero. Se eu fizer isso daí, alguém vai estar perdendo, alguém vai estar ganhando. Então, eu posso trabalhar os atletas de forma igual, em termos de objetivo, mas com ritmos diferentes, com distâncias diferentes. Então, é isso que a gente está priorizando agora. Dudu, nesse sábado, começando o período de concentração para os atletas, qual que é a importância desse período, dessas 2 semanas em que eles vão estar todos aqui na toca, concentrados, até a estreia, nessa preparação, nesse nível de preparação? Por que é importante mantê-los aqui nesse período? O treinamento ele envolve a aplicação de uma carga e a recuperação dessa carga. Sempre quando a gente treina, cai a forma física. Opa, peraí, como que é assim? Quando eu faço o esforço, cai a minha forma física porque eu estou cansado. A partir daí, eu preciso de um tempo de recuperação para receber uma outra carga e uma alimentação para pagar esse esforço. Então, a concentração tem essa finalidade. Hoje, nós terminamos o treino por volta de 11h30 e vamos começar o próximo estímulo às 16h30. A gente dá um tempo para esse corpo assimilar para receber uma outra carga. Com isso, eles tiveram o almoço e tem um lanche antes do treinamento. Respondendo na totalidade, a concentração serve para organizar, porque eu estou aplicando mais carga e esses atletas não estão indo ao shopping, não estão indo fazer a compra de um tênis, etc. Eles acabam o treino, eles vão para a cama. Então, isso assimila muito mais a aplicação e o recebimento da carga. A gente sabe que pré-temporada, sempre início de temporada, demora-se um certo tempo, né, até os jogadores se recondicionarem. Você acredita aí, mais ou menos, sei que é difícil, né, estipular um prazo exato, mas até quando, mais ou menos, você acha que o Cruzeiro já está 100% aí para estar voando na temporada, fisicamente, né? Quando a gente pensa
como equipe, a gente divide didaticamente físico, técnico e tático. Né? Mas a equipe, depois de 3, 4 partidas, ela já tem um entrosamento maior, ela tem uma sincronia maior. Isso é importante. Eu posso pegar um atleta que faz 10, 12 quilômetros, mas a produção técnica ela não está organizada, sincronizada com os demais. Só que vocês não vão perceber. Ele está acompanhando o lateral, ele está fazendo 10 quilômetros, eu tenho a informação, mas o correr ele está sincronizado. Então a gente entende que superando 3, 4 partidas, a equipe já começa a mostrar uma cara, ou seja, ela ataca com coerência, ela defende com uma certa consistência, não coerência, consistência, e você começa a ver a cara de uma equipe sincronizada. Antes disso, eu posso ter atletas em diferentes níveis, correndo mais ou menos, mas não aparece.